Arcanjo Miguel confirmou o que a alma sente quando você visita o túmulo dela, especialmente no Natal. Poucos sabem. Você sabia que toda vez que você vai ao cemitério visitar o túmulo da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu cônjuge, algo extraordinário acontece no mundo espiritual? E que, no tempo do Natal, quando o céu se inclina de um modo especial sobre a terra, esse mistério se torna ainda mais intenso? Revelações espirituais conservadas pela Igreja e atribuídas à proteção de Arcanjo Miguel, o príncipe das milícias celestes, trazem detalhes impressionantes sobre isso. Muitos místicos, em oração profunda, testemunharam ter sentido, sob o olhar de Arcanjo Miguel, uma mesma verdade interior. Nenhuma visita de amor a um túmulo passa despercebida no céu. Revelações que vão mudar completamente a forma como você enxerga suas visitas ao cemitério, sobretudo quando você vai lá perto da noite de Natal, quando as luzes se acendem, os sinos tocam e a saudade aperta mais forte. Revelações que vão transformar a dor em consolo, a saudade em esperança, o luto em comunhão espiritual viva. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, enquanto tantos se preparam para o Natal, milhões de almas no purgatório e no céu estão esperando que seus entes queridos aqui na Terra descubram este segredo poderoso. E, nos próximos 25 minutos, à luz daquilo que a tradição cristã reconhece sob a guarda de Arcanjo Miguel, você vai descobrir o que realmente acontece com a alma do seu falecido quando você se ajoelha diante do túmulo dele, principalmente neste tempo santo de Natal. Talvez você mesmo já tenha se perguntado: será que a alma está ali presente? Será que ela me vê? Será que ela me ouve? Será que ela sente minha presença? Será que minhas lágrimas chegam até ela? Ao longo da história da Igreja, homens e mulheres de oração, inspirados e protegidos por Arcanjo Miguel, buscaram respostas para essas perguntas. E a verdade espiritual que emerge dessas experiências é tão linda, tão consoladora, que você nunca mais vai ao cemitério, especialmente no Natal, da mesma forma. Se você perdeu alguém que amava profundamente e visita o túmulo dessa pessoa, se você se pergunta se faz sentido ir lá conversar com quem já partiu, se você quer entender o que realmente acontece naquele momento sagrado, ainda mais quando vai no fim de ano, quando o presépio é montado e a mesa fica com um lugar vazio, prepare seu coração. Talvez você carregue culpa por não ter ido no último Natal ou por ter passado anos sem visitar. Talvez você tenha medo de encarar aquele túmulo. Arcanjo Miguel quer que você ouça cada palavra até o fim, porque as próximas revelações vão te emocionar profundamente e curar muitas feridas escondidas. Antes de começarmos, escreva nos comentários o nome de um ente querido que já partiu e cujo túmulo você visita ou visitou, especialmente no Natal, dizendo assim: Arcanjo Miguel, obrigado por me explicar o que fulano sente quando visito o túmulo dele, principalmente neste Natal. Escreva com fé, como se estivesse entregando essa alma nas mãos de Deus. E deixe aquele like se você acredita que a morte não separa quem se ama, mas que no Natal os laços ficam ainda mais sensíveis diante de Deus. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora, porque este canal está trazendo revelações espirituais que consolam milhares de corações todos os dias e de forma muito especial neste tempo de Natal. Agora,
Respire fundo, coloque a mão no coração e vamos juntos descobrir os segredos que, segundo a sabedoria da Igreja sob a proteção de Arcanjo Miguel, envolvem as visitas ao cemitério, especialmente neste período em que celebramos o nascimento de Jesus. Era o ano de 1960. Uma senhora chamada Maria Giovanna havia perdido seu filho de apenas 12 anos. A dor era insuportável. O menino havia partido pouco antes do Natal, e aquele tempo que antes era de alegria, de presentes simples, de missa do galo e de risadas em família, se transformou numa ferida aberta. Todos os dias ela ia ao cemitério, se ajoelhava diante do túmulo do menino e chorava horas sem parar. Ela conversava com ele, contava sobre o dia, lembrava dos natais que passaram juntos, dizia como a casa parecia melancólica, vazia sem ele quando montava o presépio. Levava flores, arrumava a sepultura, mas uma angústia não saía do seu coração. Será que meu filho sabe que estou aqui? Será que ele me vê chorando? Será que ele sente minha presença, sobretudo quando vou no Natal, quando todo mundo celebra e eu só consigo chorar? Ou estou apenas falando sozinha diante de uma melancólica pedra fria? Talvez essas perguntas também sejam as suas. Talvez você já tenha ficado parado diante de um túmulo, especialmente perto do Natal, e pensou: será que isso faz alguma diferença? Será que ele ou ela sabe que eu vim? Um dia, desesperada por respostas, Maria viajou até um santuário onde se falava muito das intervenções dos anjos, em especial de Arcanjo Miguel, o grande guardião das almas. Na confissão e na direção espiritual, ela desabafou toda a sua angústia. Contou como, naquele Natal, em vez de alegria, sentia apenas vazio. E então o sacerdote, profundamente devoto de Arcanjo Miguel, lhe disse algo que mudou não apenas a vida dela, mas a de milhões de pessoas que depois ouviram esse relato. Minha filha, toda vez que você vai ao túmulo do seu filho, especialmente no tempo de Natal, ele está ali com você. Não no corpo, é claro, pois o corpo é apenas um invólucro que ficou para trás. Mas a alma dele, sim, ela está presente, ela te vê, ela te ouve, ela sente cada lágrima sua. E mais do que isso, ela agradece profundamente cada visita, cada oração, cada flor, cada palavra de amor que você leva até ali. No Natal, essa gratidão é ainda maior, porque o céu se abre de modo especial. Maria Giovanna ficou sem falar. Mas, padre, como isso é possível? Como a alma pode estar ali se ela já partiu para outra dimensão? E por que o Natal parece doer mais? O sacerdote, lembrando-se das experiências de tantos santos e devotos que rezavam sob a proteção de Arcanjo Miguel, sorriu com bondade e explicou: Deus, em sua infinita misericórdia, permite que as almas dos falecidos tenham consciência das visitas dos seus entes queridos aos seus túmulos. É como se, naquele momento, houvesse uma misteriosa conexão espiritual. A alma, onde quer que esteja, no purgatório sendo purificada ou no céu, na glória eterna, recebe uma espécie de notificação celestial de que alguém a está visitando. E naquele instante, por permissão divina, ela se faz presente espiritualmente naquele lugar. No Natal, quando contemplamos o menino Deus que veio nos buscar, essa conexão se torna ainda mais luminosa, mais cheia de graça. Talvez você esteja se perguntando agora: mas Deus realmente se importa com isso? Comigo, diante de um túmulo simples? Numa tarde de Natal em que eu chego ali com o coração em melancólicos. Maria, ainda incrédula, perguntou: mas por que Deus faria isso?
Por que permitir essa conexão, sobretudo no Natal? E a resposta foi de uma beleza comovente. Porque o amor não morre, porque os laços verdadeiros não se rompem com a morte, porque Deus respeita e honra o amor entre as pessoas. Quando você vai ao túmulo do seu filho, ainda mais num tempo como o Natal, em que o amor se torna mais sensível, você está fazendo um ato de amor. E Deus nunca, nunca despreza um ato de amor. Ele o honra, permitindo que haja esse encontro espiritual entre você e a alma que você tanto ama. É como se Arcanjo Miguel repetisse silenciosamente ao coração dos que sofrem: nenhuma visita de amor, nenhuma lágrima oferecida por amor passa despercebida no céu, sobretudo no tempo do Natal. Esta conversa ficou registrada nos diários de Maria Giovanna, que ela compartilhou com a comunidade de oração que se reunia sob a proteção de Arcanjo Miguel. E desde então, milhões de pessoas ao redor do mundo encontraram consolo nessas palavras, especialmente quando o Natal se aproxima e a cadeira vazia na ceia machuca o coração. Mas as revelações não pararam por aí. Ao longo do tempo, inúmeros místicos, santos e pessoas de profunda vida espiritual, guiados pela mão firme de Arcanjo Miguel na batalha espiritual, receberam inspirações específicas sobre o que exatamente acontece quando visitamos o túmulo de nossos entes queridos. Arcanjo Miguel, como guardião das almas e defensor no combate espiritual, aparece em muitos relatos como aquele que acompanha as almas na passagem e as protege no caminho para Deus. Deus permite que, por meio da sua missão, sejam comunicados detalhes sobre aquilo que uma alma sente quando é visitada em seu túmulo. E, no Natal, esses sentimentos se intensificam de maneira misteriosa e bela. A primeira coisa que a alma sente, segundo esses testemunhos recolhidos sobre o olhar de Arcanjo Miguel, é uma alegria imensa. É como se um raio de luz do céu descesse sobre ela. A alma sente: alguém não se esqueceu de mim, alguém ainda me ama, alguém ainda se importa. Talvez você já tenha sentido isso sem conseguir explicar. Você chega ao cemitério, o coração apertado, e de repente sente um consolo que não sabe de onde vem. Não é fantasia, há algo real acontecendo. Mesmo as almas que já estão no céu, gozando da beatitude eterna, sentem uma alegria especial quando são visitadas e lembradas. E se essa lembrança acontece no Natal, quando celebramos o Deus que se fez menino para nos abrir as portas do céu, essa alegria torna-se ainda mais luminosa, ainda mais profunda, ainda mais cheia de significado. Entre os relatos espirituais conservados pela devoção a Arcanjo Miguel, há a visão de um homem que estava no purgatório. Esse homem não recebia visitas há anos. Seu túmulo estava abandonado. E a expressão dessa alma era de profunda tristeza. Não apenas pelas penas do purgatório, mas pela sensação de ter sido completamente esquecido pelos vivos. Mas um dia, uma sobrinha distante desse homem passou pelo cemitério, pouco antes do Natal. Ela viu o túmulo abandonado, sentiu compaixão, limpou a sepultura e rezou uma Ave Maria. Segundo o relato, naquele momento a alma daquele homem literalmente se iluminou. A alegria foi tão intensa que ele começou a louvar a Deus com lágrimas de gratidão. O simples gesto de alguém se lembrar dele, especialmente perto do Natal, que é tempo de reconciliação e misericórdia, tornou-se para ele como um hopeful presente direto do menino Jesus. Nunca subestime o confidente poder de uma simples visita ao túmulo, diz o eco da espiritualidade sob o olhar de Arcanjo Miguel.
Para quem está vivo, pode ser apenas alguns minutos. Para a alma que recebe aquela visita, é um hopeful presente do céu. E no Natal, é como um gentil abraço especial de Deus. Muitas pessoas conversam com seus falecidos no cemitério, mas se perguntam: será que ele está me ouvindo? Será que ela percebe o que eu digo? À luz da sabedoria espiritual guardada por Arcanjo Miguel, a resposta é clara: sim. Cada palavra que você diz diante daquele túmulo chega até a alma. Não pelos ouvidos que já não existem, mas diretamente no espírito. É uma comunicação espiritual. Quando você conta como foi seu dia, quando você desabafa suas dores, quando você pede conselhos, quando você simplesmente diz: eu te amo, estou com saudades, a alma ouve tudo. E mais, ela responde. Mas como ela responde? Perguntam muitos fiéis. De formas sutis, ensinam os devotos que se deixam conduzir por Arcanjo Miguel. Às vezes, através de uma paz repentina que invade seu coração. Às vezes, através de uma ideia que surge na sua mente e que, na verdade, é a alma te aconselhando. Às vezes, através de uma sensação física, um calor no peito, um arrepio, uma presença silenciosa. No Natal, esses sinais podem se tornar ainda mais fortes. Uma música específica que toca na ceia, um perfume que surge do nada, um objeto que reaparece exatamente no dia em que você pensou naquela pessoa. Talvez isso já tenha acontecido com você e você achou que era coincidência. Fique atento aos sinais. A alma responde. Sim, as lágrimas que você derrama no cemitério não são em vão. Sob a proteção de Arcanjo Miguel, muitos místicos repetem a mesma convicção. Cada lágrima que você chora diante daquele túmulo é gentil, registrada no céu. Deus guarda cada uma delas como pérolas preciosas. A alma pela qual você chora vê essas lágrimas e se comove profundamente. Se a alma está no purgatório, suas lágrimas se transformam em alívio para as penas dela. Se a alma já está no céu, suas lágrimas se transformam em intercessão poderosa dela por você. No Natal, quando o céu contempla de modo especial o sofrimento e as alegrias da humanidade à luz do presépio, essas lágrimas oferecidas em amor possuem um misterioso peso ainda mais misterioso e belo diante de Deus. Existe uma verdadeira troca espiritual acontecendo. Você chora pela alma e a alma ora por você. Você sente saudade e a alma sente gratidão. Você sofre pela ausência e a alma trabalha no mundo espiritual para trazer consolo e bênçãos para a sua vida. Talvez você nunca tenha pensado nisso assim, mas enquanto você reza por ela, ela, do jeito que pode, intercede por você. Por isso, a proteção de Arcanjo Miguel, a recomendação espiritual é clara. Não tenha vergonha de chorar no cemitério. Não reprima suas lágrimas, elas são sagradas. São o idioma do amor verdadeiro. E no mundo espiritual, elas têm um poder que você não imagina. No Natal, elas se tornam como presentes colocados aos pés da manjedoura, oferecidos por você em favor de quem ama. Talvez o aspecto mais bonito dessas revelações seja este, a gratidão da alma. Quando você visita o túmulo de alguém, ensina a experiência de tantos santos que se confiavam a Arcanjo Miguel, você planta uma semente de gratidão eterna naquela alma. Ela nunca vai se esquecer daquele ato de amor. E quando essa alma finalmente chegar ao céu, se ainda não estiver lá, ela se tornará a sua intercessora mais fiel.
Ela passará a eternidade retribuindo aquele amor que você demonstrou visitando seu túmulo. Há relatos de santos e místicos que contam ter sido procurados, no mundo espiritual, por almas que já estavam no céu, pedindo bênçãos para determinadas pessoas na terra. Quando perguntavam por que aquelas almas se interessavam tanto por aquelas pessoas específicas, a resposta era sempre parecida. Porque elas visitavam meu túmulo, porque elas não me esqueceram, porque elas demonstraram amor mesmo depois da minha morte. Sobretudo nos natais em que foram ao cemitério quando todos estavam ocupados com festas, e elas fizeram a confiante opção de amar, rezar e lembrar. Agora, talvez você esteja se perguntando, e as minhas visitas? Como Deus vê o que eu fiz até hoje? Guarde isso no coração. Nada foi perdido. Cada vez que você foi, mesmo com pouca fé, algo foi registrado no céu. Nem todas as visitas ao cemitério têm o mesmo valor espiritual. Existem pessoas que vão ao cemitério por obrigação social, por aparências, para não serem mal faladas. Elas chegam, limpam rapidamente o túmulo, colocam flores, tiram uma foto para postar, às vezes no dia de finados ou no próprio Natal, e vão embora. Tudo em 5 minutos. O coração não está ali. O pensamento já está em outras coisas. Essas visitas mecânicas têm sério valor espiritual. A alma até percebe a visita, mas não sente a conexão genuína de amor. É como quando alguém te cumprimenta na rua de forma automática, sem realmente te ver. Você foi cumprimentado sim, mas não houve encontro verdadeiro. Mas existe outro tipo de visita, e é esse que Arcanjo Miguel, como guardião do amor verdadeiro, honra de forma especial. A visita do coração. Aquela em que você vai com tempo, com calma, com presença real. Você limpa o túmulo com carinho, como se estivesse cuidando da própria pessoa. Você arruma as flores pensando em quais ela gostava. Você se ajoelha e reza com fé verdadeira. Você conversa de verdade, abrindo seu coração. Você chora se precisar chorar. Você sorri lembrando das memórias boas. Você fica ali quanto tempo for necessário. Se isso acontece no período do Natal, quando tantos estão distraídos com coisas supérfluas, seu gesto se torna ainda mais precioso diante de Deus. Essas visitas garantem os testemunhos espirituais, têm um valor incalculável. A alma sente cada detalhe do seu amor e o céu registra aquele momento como um ato de caridade sublime. Porque cuidar dos mortos é uma das obras de misericórdia que Jesus nos ensinou. E, no Natal, cuidar da memória deles é como colocar um presente aos pés de Cristo. Talvez agora você esteja pensando, mas eu nunca fiz uma visita assim, com tanta consciência. Será que ainda dá tempo? Sim. Enquanto você está vivo, ainda dá tempo de transformar a forma como você visita os túmulos. E daqui a pouco eu vou te mostrar os erros mais graves que, segundo a sabedoria espiritual, atrapalham a alma em vez de ajudar. Mas antes, você precisa entender com profundidade o que acontece com a alma quando ela está no purgatório ou no céu e você vai até o túmulo. O que faz a diferença entre uma visita e outra? Não é apenas ir lá e arrumar, mas orar, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um terço completo. A oração é o que realmente ajuda a alma. Também importa a presença real. Desligar o celular, esquecer as preocupações por alguns minutos, estar ali de corpo, mente e coração. Conversar com a alma, como se ela estivesse ali ouvindo, porque está. Contar suas alegrias, suas dores, seus medos, pedir conselhos, dizer palavras de amor.
Oferecer aquela visita, aquele trabalho de limpar e arrumar como uma oração pela alma, dizendo: Senhor, eu ofereço este esforço pela alma de fulano. E não visitar apenas uma vez por ano. Quanto mais frequente, maior a conexão espiritual. No Natal, uma simples visita pode reparar anos de esquecimento. As revelações espirituais relacionadas a Arcanjo Miguel também mostram como as visitas ao túmulo afetam diferentemente as almas, dependendo de onde elas estão, purgatório ou céu. Quando você visita o túmulo de alguém que está no purgatório, acontecem surpreses, 3 coisas poderosas e simultâneas. No momento exato em que você se ajoelha diante daquele túmulo e começa a orar, a alma no purgatório sente um alívio instantâneo em suas penas. É como se água fresca fosse jogada sobre chamas ardentes. É como se uma brisa suave soprasse em meio a um calor insuportável. Suas orações se transformam em consolo real para aquela alma. Cada visita acompanhada de oração tem o poder de reduzir o tempo que aquela alma ainda precisa passar no purgatório. É impossível medir quanto exatamente, pois isso depende de muitos fatores: a intensidade da sua fé, a sinceridade da sua oração, o estado da alma. Mas uma coisa é confiante. Sempre reduz, sempre ajuda, nunca é em vão. No Natal, quando a igreja inteira se volta para o mistério da encarnação, esses atos de amor pelos falecidos carregam uma força ainda mais especial. Há relatos de uma senhora que visitava o túmulo do marido todos os dias durante um ano inteiro. Ela passava 1 hora em oração fervorosa. 1 ano depois, o marido apareceu para ela em sonho, vestido de branco radiante, e disse: Minha amada, estou livre, estou no céu. Suas visitas diárias ao meu túmulo, sobretudo no Natal em que você veio chorar e rezar quando todos festejavam, me libertaram do purgatório muito antes do que seria necessário. Obrigado. Agora é minha vez de interceder por você. Talvez você nunca consiga ir todos os dias, mas pode decidir ir com mais amor, mais consciência, mais fé. Você percebe como Deus leva isso a sério? As almas no purgatório sofrem uma sadidão profunda. Elas não podem mais se comunicar facilmente com os vivos. Não podem mais ajudar a si mesmas. Dependem totalmente das orações dos que ficaram. Então, quando você visita o túmulo e ora, você quebra aquela solidão. A alma sente: não estou sozinha, não fui esquecida, há alguém lutando por mim. Essa experiência é comparada à de um prisioneiro que recebe a visita de um familiar. O prisioneiro continua preso, mas a visita traz esperança, consolo, força para continuar. Da mesma forma, a alma no purgatório continua em purificação, mas sua visita traz alívio e esperança. No Natal, essa visita é como um lampejo de luz em meio à noite mais escura. Mas muitos perguntam: e se a alma já está no céu? Ainda faz sentido visitar o túmulo? Absolutamente sim, responde a sabedoria espiritual sob a guarda de Arcanjo Miguel. Na verdade, quando você visita o túmulo de alguém que já está no céu, acontecem coisas ainda mais bonitas. Quando você vai ao túmulo de uma alma que já está na glória celestial, essa alma recebe permissão especial de Deus para, de alguma forma espiritual, estar ali com você naquele momento. Ela não abandona o céu, é claro, mas há uma presença espiritual dela naquele lugar. Isso é possível porque, no céu, não há limitações de espaço e tempo como conhecemos. Uma alma no céu pode estar simultaneamente na presença de Deus e espiritualmente presente no lugar onde seu ente querido a está visitando.
Por isso, tantas pessoas sentem uma presença forte quando visitam o túmulo de alguém que elas sabem que está no céu. Especialmente na época do Natal, quando a memória dessa pessoa na ceia, na missa, nas canções fica mais viva. Não é imaginação, é a alma que desce espiritualmente para estar com você naquele momento sagrado. Quando você visita o túmulo de uma alma que está no céu, você ativa a intercessão dela por você de forma multiplicada. A alma se alegra tanto com sua visita, com seu ato de amor, que ela imediatamente vai até o trono de Deus e, confiante, intercede poderosamente por suas necessidades. É como se você fizesse um depósito no banco celestial. Você deposita amor através da visita ao túmulo e a alma retribui com confortosas intercessões poderosas que trazem bênçãos para a sua vida. Deus, na sua misericórdia, frequentemente permite que almas no céu enviem sinais para consolar seus entes queridos que os visitam no cemitério. Uma paz súbita e inexplicável que invade o coração. Um perfume de flores que surge do nada. Uma borboleta ou pássaro que se comporta de forma incomum. Uma sensação física de abraço ou de mão no ombro. Uma certeza interior de que aquela pessoa está bem e feliz. Lágrimas que param de repente e são substituídas por alegria. Uma ideia ou solução que surge na mente como resposta a um problema. Esses não são coincidências, são mensagens reais, são formas que Deus permite que as almas usem para dizer: estou aqui com você, estou bem, eu te amo. Continue visitando o meu túmulo, pois esses momentos são preciosos para nós dois. Agora, como um verdadeiro guerreiro de Deus, Arcanjo Miguel também alerta sobre alguns erros comuns que diminuem o valor espiritual das visitas ao cemitério. Daqui a pouco eu vou te lembrar o desafio espiritual que Arcanjo Miguel inspira para este Natal. Mas antes você precisa ver claramente esses erros para não cair neles nunca mais. Muitas pessoas só visitam o túmulo no dia de finados, no aniversário de morte, no aniversário de nascimento. O resto do ano, a alma fica esquecida. A recomendação espiritual tantas vezes repetida por devotos de Arcanjo Miguel é: visite com frequência. Não precisa ser todo dia, mas pelo menos uma vez por mês. A alma sente quando é visitada regularmente e a conexão espiritual se fortalece. Algumas pessoas gastam fortunas construindo túmulos suntuosos, colocando mármore caro, estátuas elaboradas, mas nunca rezam pela alma, nunca mandam celebrar uma missa, nunca fazem caridade em nome do falecido. O túmulo bonito é bom, mas o que realmente ajuda a alma é a oração, é a missa, é a caridade. Melhor um túmulo simples com muita oração do que um túmulo de ouro sem nenhuma oração. Há pessoas que vão ao cemitério e fazem escândalos, gritam, choram descontroladamente, se jogam sobre o túmulo, fazem ameaças de suicídio. Isso não ajuda a alma. Na verdade, isso perturba a alma. Ela vê seu ente querido sofrendo daquela forma e fica angustiada no mundo espiritual. A alma quer te ver em paz, crescendo, vivendo, não te destruindo. A orientação espiritual é: chore se precisar chorar, mas chore com esperança. Sinta saudades, mas uma saudade que não te paralise. Visite o túmulo não para se desesperar, mas para se conectar espiritualmente e fortalecer a comunhão com quem você ama. No Natal, isso é ainda mais importante. É tempo de esperança, não de desespero. Alguns fazem misteriosos rituais no cemitério. Acendem velas em números específicos, colocam objetos, fazem pedidos como se o túmulo fosse um altar mágico.
Cuidado! Ecoa a voz da igreja sob a proteção de Arcanjo Miguel. O cemitério não é lugar de magia ou superstição, é lugar sagrado de oração. A única coisa que você deve fazer ali é orar, conversar com a alma de forma natural, arrumar o túmulo com carinho e se despedir em paz. Infelizmente, há pessoas que vão ao túmulo para reclamar com o falecido. Você me deixou sozinha, você nunca me valorizou, por sua causa eu sofro. Isso é terrível. A alma ouve aquelas acusações e sofre profundamente. Se você tem mágoas, perdoe, perdoe mesmo depois da morte. Vá ao túmulo para dizer: eu te perdoo e me perdoa também. Só assim haverá paz para ambos. Há também orientações práticas de como fazer uma visita energeticamente poderosa ao túmulo, especialmente no Natal. Antes de sair de casa, faça uma oração pedindo proteção para a viagem ao cemitério, invocando Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, proteja meu caminho, guarda meu coração. Que esta visita seja santa. Talvez você nunca tenha feito isso antes, mas experimente. Você vai perceber a surpresa na forma como seu coração chega ao cemitério. Ofereça aquela visita pela alma que você vai visitar. Se possível, vá em jejum ou tenha feito alguma pequena penitência antes. Leve flores, pois a alma percebe o gentil carinho desse gesto. Leve água e pano para limpar o túmulo. Chegando no cemitério, faça o sinal da cruz na entrada. Caminhe em silêncio, com respeito, lembrando que está em solo sagrado. Quando avistar o túmulo, já comece a orar mentalmente. Aproxime-se com gentil reverência, como se fosse encontrar a pessoa viva. Quando você limpa o túmulo, é como se estivesse cuidando da própria pessoa. A alma sente cada gestinho de carinho. A postura importa. Quando você se ajoelha, você demonstra reverência. A alma percebe isso. A oração é o que realmente ajuda a alma. Não adianta só limpar e ir embora. Ore, reze o terço completo ou pelo menos 3 Aves Marias. Fale naturalmente. Conte seu dia, suas alegrias, suas dores. Peça conselhos, diga que ama. A alma ouve tudo. Ofereça sua visita, seus sacrifícios, seus sofrimentos pela alma. Querida mãe, ofereço o meu trabalho desta semana por você. Que isso te ajude no purgatório ou aumente sua glória no céu. Sempre agradeça. Agradeça pelos anos que tiveram juntos, pelos ensinamentos, pelo amor. A gratidão é poderosa. Peça para a alma interceder por você. Pai, do lugar onde você está, intercede por mim diante de Deus. Pede por minha saúde, por meu trabalho, por minha família. Uma oração recomendada é: Deus eterno e misericordioso, a ti confio a alma de fulano. Se ela ainda está no purgatório, alivie suas penas. Se já está no céu, aumente sua glória. Que um dia possamos nos reencontrar no paraíso. Amém. Respire fundo. A oração foi feita. A alma ouviu. Deus registrou. Algo poderoso aconteceu no mundo espiritual. A experiência dos devotos de Arcanjo Miguel também ensina que, após uma visita sincera ao túmulo, Deus frequentemente envia sinais para confirmar que a alma realmente recebeu aquela visita e está grata. Fique atento a estes sinais nos próximos dias. O sinal mais comum é sonhar com a pessoa logo após a visita ao túmulo. E não é um sonho comum, mas um sonho vívido, onde a pessoa aparece feliz, em paz, agradecendo pela visita. Se você sonhar com seu ente querido após visitar o túmulo dele, saiba que não é apenas um sonho psicológico, é uma comunicação espiritual permitida por Deus. Outras vezes, você que estava angustiado, de repente sente uma
paz inexplicável invadindo seu coração. Como se um peso tivesse sido tirado. É a alma te enviando consolação. Muitas pessoas sentem perfumes característicos da pessoa falecida, o perfume que ela usava, o cheiro de uma flor que ela gostava. De repente, sem fonte física para aquele aroma. Uma música especial toca no rádio. Uma foto cai sem motivo. Um objeto da pessoa aparece em lugar inusitado. Tudo isso após a visita ao túmulo. São formas da alma dizer: recebi sua visita, estou aqui, te amo. Continue visitando meu túmulo, pois esses momentos são preciosos para nós dois. Às vezes, após você visitar o túmulo e orar pela alma, você mesmo recebe bênçãos inexplicáveis. Um problema que se resolve, uma oportunidade que surge, uma cura que acontece. É a alma retribuindo sua visita com hopeful intercessão poderosa e Arcanjo Miguel como protetor acompanhando esse movimento de amor. Antes de encerrarmos, há uma promessa espiritual muito consoladora ligada a esse mistério. Todo aquele que visitar com amor e frequência o túmulo de um ente querido terá uma calma morte e, confiante, não estará sozinho na hora da passagem. Porque as almas que foram visitadas e amadas virão buscar aquela pessoa quando chegar sua hora. Será um cortejo de luz, de amor, de gratidão. Se, além disso, você vive esse gesto com mais intensidade no Natal, quando o mundo celebra o nascimento de Jesus, essa promessa se reveste de ainda mais ternura. É como se, naquele dia, o menino Deus recebesse sua fidelidade aos mortos como um presente e, em troca, prometesse um final hopeful, cheio de misericórdia para você. Se você cuidou dos mortos, os mortos cuidarão de você na hora séria, mais importante da sua vida, a hora da sua própria morte. Eles estarão lá, hopeful, esperando por você para te conduzir com carinho até o céu. Então, aqui está meu desafio concreto para você hoje. Escolha um dia entre hoje e o próximo domingo para visitar o túmulo de alguém que você ama e que já partiu. Se puder, faça isso neste tempo de Natal ou ofereça espiritualmente essa visita como um presente natalino à alma que você ama. Não deixe para depois. Já decida agora! Qual dia você vai? Mentalize esse dia. Se for preciso, anote no calendário. Faça a visita do jeito certo, com oração, com presença real, com coração aberto. Use a oração que ensinei aqui. Vá com frequência. Não espere apenas o dia de finados. Vá pelo menos uma vez por mês. A alma espera por suas visitas. Observe os sinais. Fique atento aos sinais que a alma enviará após sua visita. Compartilhe este vídeo. Mostre para outras pessoas que também perderam entes queridos e sentem dúvidas sobre visitar túmulos, especialmente agora, quando o Natal se aproxima e a saudade parece gritar. Nos comentários escreva: Arcanjo Miguel, obrigado por me ensinar que fulano sente minhas visitas, sobretudo no Natal. Deixe seu like para que mais pessoas descubram essas revelações consoladoras. Inscreva-se no canal para não perder as próximas mensagens de esperança. E lembre-se sempre desta verdade espiritual guardada pela proteção de Arcanjo Miguel. A morte não separa quem se ama, ela apenas muda a forma do amor. E, através das visitas aos túmulos, esse amor continua vivo, continua crescendo, continua conectando duas almas que o tempo e o espaço não podem separar. O Natal é a prova disso. Deus atravessou o abismo entre céu e terra para nos dizer que o amor é mais forte do que qualquer separação. Ninguém visita um túmulo sozinho. Quando você entra naquele cemitério com amor,
Arcanjo Miguel caminha ao seu lado. Que Deus te abençoe, que Arcanjo Miguel te proteja e que você nunca mais duvide. Quando você vai ao túmulo de quem você ama, essa alma está ali te vendo, te ouvindo, te amando e agradecendo do fundo do espírito por você não ter esquecido dela. Sobretudo quando todos parecem apenas festejar e você transforma o Natal em um ato de amor também pelos que já partiram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz. Até o próximo vídeo. E, se puder, vá visitar aquele túmulo ainda neste tempo de Natal. Sua alma querida está esperando por você.